O cluster é a combinação de vários testes que te aumentam a probabilidade do teu diagnóstico estar correto. Então eu quero mostrar para vocês um cluster para diagnosticar síndrome compressiva do nervo ciático. Bora lá? Com relação aos clusters que você tem, eu gosto muito do cluster de Hancock, que ele te dá alguns achados bem práticos para você diagnosticar uma síndrome compressiva do ciático. Tá? Então a primeira coisa que você vai procurar é ver se o paciente ele tem a queixa sobre o dermátomo correspondente. Então muitas vezes ele te traz o próprio mapa da dor, tá? Só que muitas vezes isso também pode ter um sintoma miofacial. Por isso que é uma combinação de testes, é um cluster. O segundo é a hiporreflexia, tá? Então quando a gente está avaliando a coluna lombar, que é o caso, a gente vai avaliar principalmente dois níveis, o patelar, tá? E o aquileu. Então, quando a gente tem alguma síndrome compressiva nesses nervos, o que a gente tem é uma perda do reflexo, tá? E a outra coisa que eu quero mostrar para vocês é a combinação de dois testes, que é o LASEG e o LASEG cruzado, tá? Eu vou mostrar isso para vocês agora. Então, mostrando para vocês os testes clínicos que se encontram desse cluster que eu falei, tá? Para a gente fazer o diagnóstico do ciático. Então, imagina que a síndrome ciática do paciente é à esquerda, ok? Então, eu tenho dois testes. O primeiro que é o LASEG e o segundo que é o LASEG cruzado, o LASEG contralateral. Importante dizer que esses dois testes eles têm uma grande diferença. Um teste ele tem uma alta sensibilidade e o outro teste, o LASEG cruzado, ele tem uma alta especificidade. Okay? Então sempre quando a gente for trabalhar com testes clínicos, a gente tem que entender o que isso significa, né, o que é um teste sensível, o que é um teste específico. De forma geral, a gente pode dizer que os testes sensíveis são aqueles que têm a habilidade de diagnosticar as pessoas que não têm a sua hipótese diagnóstica. Já os testes específicos são aqueles que têm a capacidade de identificar os pacientes que tenham a lesão. Então, supondo que eu tenho uma compressão do nervo ciático à esquerda, eu faria o meu LASEG, então eu começaria com o lado contralateral, tá? Mas aqui eu já iria para o lado lesionado, só para vocês observarem. Então a gente vai fazer uma elevação com o joelho estendido e lembrando das angulações. Até 30, 35 graus a gente não tem tensão neural do ciático, ok? A gente começa a apresentar essa tensão a partir dos 35, 40 graus até uns 70 graus, ok? Então nesse momento eu vou ver se o meu paciente ele refere ou não algum sintoma como queimação, como parestesia, alguma pontada que ele sinta na coluna. Já o LASEG cruzado, ele apresentaria um teste positivo na perna contralateral, ok? Então eu faria agora o LASEG no outro membro e ele daria um teste positivo, ok? Então a combinação do LASEG com o LASEG cruzado mais a queixa do dermátomo mais a hiporreflexia são clusters importantíssimos para você ter mais precisão no seu diagnóstico de uma síndrome compressiva do nervo ciático.